Muito boa noite para você, meu irmão em Cristo. Hoje é dia 31 de dezembro de 2025 e a liturgia de hoje nos traz lá na primeira carta de São João. Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos. Por isso conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Vós, porém, tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi como se ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Palavra do Senhor. Meus irmãos, e nessa leitura de hoje, que fique muito claro, o próprio Deus respeita a nossa liberdade e Ele é aquele também que, apesar de ser o Altíssimo, o Onipotente, Ele respeita o livre-arbítrio que nos deu. Então, estou falando aqui para cristãos, católicos, apostólicos, romanos. Respeitamos aquilo que cada um segue, mas sobre as verdades que estão na Sagrada Escritura, eu preciso dizer, não estou aqui com o intuito de ofender ninguém, mas para cristão católico romano, é preciso que nós saibamos que a nossa vida está escondida em Cristo e ela também deve ser manifestada no serviço a Cristo. Nós precisamos ser aqueles que seguem o Senhor independentemente da situação, se nos será uma consequência ou se nos trará a graça. Porque servir a Deus é sempre uma graça. Ainda que pelas adversidades do mundo, ainda que pelas adversidades da situação que a gente passe, que muitas vezes a gente vai ser excluído de alguns grupos por se professar seguidor de Jesus Cristo, mas de que vale ganhar o mundo inteiro se viermos a perder a vida eterna? Na liturgia de hoje, a gente canta um hino antigo que é o Te Deum, que vem da expressão latim Te Deum laudamus, a Ti, ó Deus, louvamos. E ela vem exatamente dar graças ao Pai Eterno, que é o Senhor Onipotente, a Jesus Cristo, Rei da Glória, Filho do Pai Eterno, e ao Espírito Santo, que seja na morte, que seja na vida, que seja em qualquer situação, bendito seja Deus por todas as coisas. E que ao final desse ano, a gente pode dizer e começa tudo outra vez. No calendário civil, sim. E mesmo no calendário civil não vai cair no mesmo dia da semana. Mas para a nossa vida a gente não pode repetir o passado. A gente tem a oportunidade de fazer o presente diferente. Mas a gente não vive de novo um dia que já passou. Ele nunca será igual. Mas nós temos a oportunidade aqui de refletir a nossa vida e dizer: Senhor, muito obrigada por tudo. Muito obrigada por tudo que eu vivi no ano de 2025. Bendito seja, Senhor, pelas graças que o Senhor derramou sobre a minha vida, também pelas lutas, porque somos cristãos, somos seguidores de Cristo e nós passaremos sim por lutas e nós precisamos saber disso. Mas nós precisamos saber que a nossa vida está sob o cuidado do Senhor e é isso que faz a diferença. E aí a gente não precisa de uma roupa nova para poder passar o ano, para poder trazer sorte. A gente não precisa de uma cor específica para trazer sorte, para trazer amor, para trazer dinheiro. Para trazer dinheiro a gente precisa trabalhar. Para poder trazer amor, a gente precisa amar. E aqueles que verdadeiramente veem o nosso valor, reconhecem o nosso valor, também nos amarão. Mas acima de tudo, mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor permanece com um amor fiel por nós. E é por isso que eu e você precisamos lutar todos os dias. E a gente precisa ser aqueles que não contam com superstições, que não fazem superstições. Cristão, católico, apostólico, romano, o padre acabei de chegar da Santa Missa e ele dizia, cristão, católico, apostólico, romano não pula ondinha. Para dar sorte, não, eu não vivo de sorte. Eu vivo da minha vida depositada no altar do Senhor. Eu vivo confiando nos planos que o Senhor tem para mim, que muitas vezes, pela minha miséria, podem até ser diferentes daquilo que eu pedi para Ele. Mas ao final de tudo, que seja feito como Ele quer. Que seja feita como o Senhor quer. E é isso que eu te desejo para 2026. Que eu e você possamos ainda mais render a nossa vida a Jesus Cristo. Que eu e você possamos ainda mais sermos adoradores. Deixo aqui para você uma canção para esse ano de 2026, que ela possa ser
uma inspiração, um norteador para a sua vida, que é Enquanto Eu Te Adoro, do Flávio Vitor, que diz que enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tuas mãos fazem aquilo que eu não posso fazer, e mesmo sem perceber, eu vou sendo transformado. E aí pede, cura Jesus, se o Senhor quiser, mas se o Senhor não quiser, ainda assim eu vou te adorar. E que 2026 seja exatamente assim. A gente pede, a gente apresenta, mas a gente coloca todas as coisas nas mãos do Senhor. E que, em primeiro lugar, em tudo, que seja feita a vontade dele. Porque somente assim, meu irmão, eu e você seremos felizes. E a palavra, ela é muito propícia que já está chegando a hora derradeira. Ser cristão, dar testemunho, tem sido cada dia mais difícil. E difícil até mesmo pela nossa miséria, também por aquilo que o mundo impõe, por diversas ideologias, muitas coisas que são colocadas, pela perseguição em si, mas também pelo meu eu, pela minha miséria, pelas minhas fragilidades, pelo pecado que ainda habita em mim. Mas é preciso que todos os dias, desde o nascer, ao entardecer, ao anoitecer, Senhor, todas as coisas estão submissas à Tua vontade. A minha vida, o meu coração, o servir a qual o Senhor próprio me chamou, a minha família que o Senhor me deu, o meu trabalho, o meu desemprego, Jesus, tudo está sobre a vossa santa, perfeita e agradável vontade. E assim, meu irmão, não tem como dar errado. Porque quando a gente conta com a sorte, quando você precisa de uma superstição, pode ser que dê certo, mas em Deus não tem a menor chance de dar errado. Pode ser difícil, porque o mundo nos odeia porque nós amamos a Cristo, mas Cristo nos amou primeiro e odiou o mundo também a Cristo, e por isso nós somos odiados. Mas em Deus não tem chance de dar errado. E não dar errado do jeito que nós queremos, e não dar errado do jeito que é aquilo que o mundo considera, mas dar certo exatamente pela vida eterna, que é a recompensa maior que nós esperamos, que é poder passar a eternidade dizendo que Ele é santo, 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 santo. Então hoje, vai aí no Google, te faço um convite especial, né? O correto, poder participar da Santa Missa. Mas aqueles que não foram da sua casa, junta aí, escreve lá no Google, TD1, TE, espaço, DEUM, TD1, que é esse canto. Acende uma vela e reza com a sua família. Ah, Jana, mas aqui a gente não tem bem esse hábito, mas hoje nós vamos fazer. Nós vamos render graças ao Senhor por tudo que Ele nos abençoou, por todas as graças, por todas as lutas. Foram 365 dias, talvez 365 dias de luta, mas pela graça de Deus, eu e você chegamos até aqui no 365 dias. Olha o tanto que a gente venceu. Pelas minhas forças? Não, pela graça de Deus, que é o primeiro e deve ser sempre o primeiro de nossas vidas. Então, rezo com a sua família antes de qualquer coisa. Minha família vive em pé de guerra. Se ela parar para rezar, já é um começo. Já é um começo. Porque o milagre, ele pode ter começo, meio e concretização. Mas no começo, já é um milagre. E a sua família, em qualquer situação que seja, ela é uma bênção de Deus. Que 2026 venha cheio da presença do Senhor. E que essa música, Enquanto Eu Te Adoro, seja a nossa inspiração. Para que todos os dias, na dor e na alegria, a gente se coloque diante do Altíssimo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Se Deus permitir, com a graça dEle, que estejamos por aqui fazendo as nossas partilhas. Porque o Senhor diariamente caminha conosco. E é isso que nos move todos os dias. Fique em paz.